Professor, o senhor como um grande pesquisador, um acadêmico, professor universitário, eu penso ser muito importante nós falarmos deste nome Palestina, porque está se criando uma confusão no Brasil com a mídia, com pseudo-intelectuais, né? De onde vem o nome Palestina? Quem são, de fato, os palestinos? Eu acho que era muito importante o senhor fazer uma abordagem histórica, desde Adriano, no século ali, no ano 132, 135 depois de Cristo. Como é que é essa questão da Palestina? No Império Romano, havia naquela região ali pessoas habitando. E as pessoas que habitavam ali não eram árabes unicamente. Havia árabes, havia negros do norte da África, havia judeus e havia inclusive cristãos. Estamos falando aí do século I e do século II. E em uma dessas rebeliões judaicas contra o Império Romano, houve uma vitória gritante dos romanos, né? Essa rebelião foi absolutamente abafada, derrotada, e os romanos deram pela primeira vez um nome àquela região que é utilizado até hoje. Para colocar o nome da região contrária aos judeus, porque os romanos abafavam a rebelião judaica, eles colocaram o nome daquela região fazendo menção a inimigos históricos do povo judeu, que eram os filisteus, e que nem existiam mais, né? Que os filisteus se dissiparam na realidade, não foi nem por serem exterminados, mas foi por assimilação. Os filisteus, eles se casaram com outros povos e acabou que aquele povo ali acabou, não existia mais, mas eram inimigos históricos dos judeus, e o Roma, que sob o comando do então imperador Adriano, no século II, nesta rebelião que se deu de 1032 a 36 contra os judeus, deu esse nome aí em relação aos filisteus. E o nome que se deu foi Filistina. E Filistina, em algumas línguas, se escreve com P, né? PH, Filistina. Sim. E daí ficou o sinônimo. Filistina e Palestina são a mesma coisa. Então, deu-se o nome àquela região de Palestina. O interessante é que Jerônimo, o grande intelectual da Igreja Católica, que traduziu as escrituras para o latim, né? A tradução que conhecemos como Vulgata, ele emprega de maneira indiscriminada esses dois termos, emprega indiscriminadamente o termo filistinos e palestinos. Então aquela região começou a ser chamada de Palestina, mas não tinha necessariamente nenhuma vinculação com nenhuma etnia. Qualquer pessoa que morasse naquela região seria palestino. Posteriormente, não é? Você tem uma narrativa que é criada, e interessante que essa narrativa é feita com iniciativa de governos comunistas e juntamente com Yasser Arafat, eles criam a narrativa de que a Palestina é tradicionalmente uma terra do povo árabe, quando na realidade nunca foi. Nunca foi. Então isso que se divulga não é historicamente correto, que a Palestina é uma região do povo árabe. Não, a Palestina é uma região de historicamente, de qualquer povo que habitava ali. Qualquer povo que habitava ali. Então, inclusive cristãos. E antes, se você for historicamente para trás, você tinha até gregos que foram expulsos na invasão egípcia lá por Ramsés II, que foram expulsos e foram para aquela região. Então, assim, essa não é entender que Palestina é historicamente algo que era habitado pelos árabes e que foram esses árabes expulsos, isso não é verdade do ponto de vista histórico. É muito importante que fique bastante claro isso.